Fala, Tchê! Como eu consigo ler todos os dias e como você pode ler também. Primeiro eu quero compartilhar um hábito que eu já adquiri há algum tempo, mas que eu estou aperfeiçoando ele aos pouquinhos, que é ler todos os dias e você deveria ler também. Primeiro, a leitura ela faz parte do meu dia, da minha rotina, da minha primeira ação do dia, pelo menos há 2 anos e meio. Eu sempre gostei de leitura, sempre. Mas nos últimos 2 anos e meio eu construí e ajustei a minha rotina, acordando um pouco mais cedo, claro, a ler mais. Então, o ano passado eu li. Quantos livros que eu li o ano passado? O ano retrasado eu li 3, o ano passado eu li uns 7 livros, mais ou menos. E esse ano eu já estou no 5º livro, que esse último livro é o Ultra Aprendizado. Excelente livro. Então a leitura, na minha vida, ela me trouxe muita lucidez, reformulação e reconstrução de ideias e interpretações, principalmente sobre hábitos, sobre rotina, sobre o ambiente que eu quero estar e o ambiente que eu não quero estar, sobre senso crítico e entender que as pessoas têm opiniões e que eu 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 preciso respeitar as opiniões das pessoas mesmo não concordando, e entender que eu preciso escutar antes de perguntar. Então a leitura ela trouxe uma lucidez muito grande para a construção de ideias que eu tenho hoje. Talvez em algum momento essas ideias, lendo outros livros, elas mudem, elas se reformulem, mas isso é normal. Mas até o momento, a leitura, a rotina alimentar, a rotina de exercícios, a rotina de hábitos saudáveis, a construção de um ambiente para que você consiga direcionar os seus objetivos e consiga construir uma rotina para que leve na direção dos seus objetivos. Essa é a minha ideia de vida. Então, sem leitura, eu com certeza não estaria aqui compartilhando essa ideia com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, a minha rotina de leitura. Vou falar ela brevemente. Primeiro, acordo às 4h40 da manhã, tomo meu café, faço meu gênio, ao contrário também, e sento aqui na minha mesa para ler pelo menos 40 minutos, 1 hora, que eu atendo meu primeiro aluno às 6 da manhã. Como eu ajustei isso para acordar mais cedo? Primeira coisa, há 2 anos e meio atrás eu queria ler, queria retomar a leitura. Porém, eu trabalho mais ou menos de 12 horas por dia ou mais. É uma média de 12 horas por dia. Eu atendo como personal presencial e personal online, então trabalho também com a internet. Porém, eu sempre me questionei, pelo menos desses 2 anos e meio para cá, como é que eu poderia colocar a leitura. Então, eu comecei lendo pela parte da noite, só que eu dormia em cima do livro, então não dava. Depois eu comecei lendo dia sim, dia não. Também não dava, porque eu dormia em cima do livro, né, à noite. E aí eu tive a ideia de acordar mais cedo para ler. Então eu acordava sempre umas 5h30, tomava meu café, arrumava as minhas coisas e ia para o trabalho. Desculpa. Ia para o trabalho. Então eu comecei a acordar, a me propor, na verdade, um insight que eu tive através do livro... Não, através de uma aula no YouTube. Eu não lembro de quem, mas a ideia surgiu de leia o que puder no tempo que puder. Então eu me programei ler 5 minutos por dia. Então num período eu comecei a ler 5 minutos todos os dias, de segunda a segunda. Aí na outra semana eu comecei a ler 10. Aí eu comecei a pensar, pô, isso é fácil. Então fui aumentando esse período, até o momento que eu instalei a rotina de leitura. Então, antes de sentar aqui à minha mesa
e ler, eu sentava no sofá. Só que no sofá a nossa cabeça está condicionada a relaxar. Então muitas vezes eu acabava dormindo também ali no sofá. Até o momento em que eu decidi vir e ler a minha mesa. Né? A minha escrivaninha é o lugar que eu estudo também. Então, a partir desse momento, tudo fluiu muito mais fácil. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu incentivo você a ler. Então, eu criei mais ou menos um passo a passo aqui para ajudar você no hábito da leitura. Primeiro, o objetivo da leitura para você. Por que você quer ler? Eu sentia que eu precisava exercitar o meu cérebro de alguma forma. Além de conversas com os meus alunos, eu precisava trabalhar o meu cérebro de alguma forma, exercitar minha massa encefálica, exatamente. E eu sempre acompanho muito podcast, muitos assuntos diferentes, assuntos A e B, assuntos contrários, para que eu melhorasse o meu repertório de ideias, mas eu sentia falta da leitura. Então, o meu objetivo era melhorar a minha interpretação, melhorar os meus conhecimentos, adquirir mais repertório. Segunda coisa, o que você gosta de ler? Eu sempre gostei de ler desenvolvimento pessoal. Hoje eu tô numa transição também, gosto de ler desenvolvimento pessoal, livros sobre psicologia eu gosto, livros de autoajuda pode ser. Então eu tô entre esses três, né? Aí o próximo livro eu quero ler sobre literatura. Mas primeiro, leia o que você gosta. Ah, eu gosto sobre carro, leia sobre carro. Ah, eu gosto sobre culinária, leia sobre culinária. Ah, eu gosto sobre, sei lá, quadrinhos, leia sobre quadrinho. O importante é você começar a ler. Terceira coisa, qual é o melhor período para ler? O meu período é o período da manhã. É a primeira coisa que eu faço no meu dia, a leitura. Descubra o seu. Eu tentei ler pela parte da noite, não dá. À tarde, muitas vezes eu tinha que trabalhar então eu não conseguiria manter uma rotina de leitura. Então eu achei o meu período pela manhã na primeira hora do dia. Para mim é a melhor hora. Por quê? Porque não tem ninguém em casa e minha esposa já saiu para trabalhar. Quarta coisa, quantas páginas por dia? Ih, já me peguei muitas vezes nessa pegadinha. Primeiro, eu lia 10 páginas por dia, aí às vezes eu lia 7, às vezes tinha que voltar no parágrafo, às vezes eu não entendia, tinha que ler de novo, então eu ficava frustrado por não conseguir ler 10 páginas por dia. Até o ponto que eu achei, para mim, a tática perfeita. No início era somente 5 minutos por dia, depois 10, depois 15, depois 20. Hoje eu leio por temporizador, ele vai regredindo o tempo. Então eu coloco o temporizador aqui de 30 minutos e eu leio nesse período. E isso me faz entender, mas eu, por exemplo, eu só li 5 páginas nessa meia hora. Azar, li 5 páginas. A ideia é ler por tempo e não por página ou por capítulo. Outro, livro ou tablet. Eu prefiro hoje tablet. Por quê? Porque eu tenho mais opções de escrita, eu tenho mais opções de sublinhar, senão eu tinha que pegar o livro, por exemplo, ter um lápis, um apontador, mais um destaca-texto e mais uma caneta de outra cor. Por quê? Porque cada tópico para mim, por exemplo, eu vou destacar alguma coisa do texto, somente destacar. Então, geralmente, eu pinto de amarelo. Pintei de amarelo, que é uma cor pastel. De amarelo. Aí eu quero escrever o que eu destaquei, eu faço de vermelho. Mas eu quero destacar outra coisa que é mais importante que a primeira. Eu faço com o roxo e eu quero escrever para me lembrar dessa roxa. Aí eu escrevo de roxo. Ou seja, eu tenho uma sequência que assim eu não esqueço as informações. Porque fica muito mais fácil gravar pelas cores na minha cabeça. Então por isso que eu prefiro ler pelo tablet, mas eu também confesso que eu tô com saudade de ler pelo livro. Quantas vezes por semana? Todos os dias.
Ah, mas eu não consigo. Leia quantas vezes conseguir. Ah, mas não dá. Leia o tempo que conseguir. Ah, mas. Não, não, não. Eu não quero desculpas. Leia. Não fique pensando A, C. Não. Faça. Só tenho 10 minutos. Leia 5. Não consigo ler todos os dias. Leia 4. Não consigo ler final de semana. Leia durante a semana. Ah, mas não dá tempo. Cara, 10 minutos você tem tempo. 10 minutinhos por dia deu tempo. Como começar? Primeiro, tenha um livro. Segundo, sente na cadeira. Terceiro, leia. Difícil? Não é difícil. Obrigado pela sua presença. E se esse vídeo fez sentido para você e se você quiser aprender mais sobre hábitos saudáveis, rotina de exercício, rotina de leitura, acompanhe meu canal.